É uma eleição real. Agora, imagine num país como o Brasil, onde os juízes são ou concursados ou indicados. Tem gente, eu conheci muita gente que fala uma coisa também absurda, porque o Brasil é o país dos absurdos, que o concurso é a melhor forma de escolher os governantes. Porque se o seu cidadão é concursado, ele é isento. Quer dizer, o fato de você preencher meia dúzia de folhas de papel torna você uma pessoa isenta. Como é possível um raciocínio desse? E se fosse verdade também, então o presidente da República também deveria ser escolhido por concurso. Os governadores, os prefeitos, os deputados, os vereadores. É uma coisa ridícula. É outra coisa ridícula que tem no Brasil. Quer dizer, o melhor é que o juiz não seja eleito, porque se ele for eleito, ele tem que prestar contas aos eleitores. Mas se ele for concursado, não, ele é um cidadão que paira acima da luta de classes, do conflito de toda a sociedade. São coisas que a gente escuta, né, a vida toda, e você fala assim, eu devo ser um idiota, porque a pessoa está falando isso para mim, ele olhou para mim e falou, vou falar isso aí porque ele é um idiota. Né? É a única conclusão que a gente pode tirar. Então, nós temos que defender o sistema judiciário, essa relíquia, né, da Idade Média. O sistema judiciário brasileiro é um dos mais antidemocráticos do mundo. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de assistir um filme norte-americano, onde tem aquele julgamento com o júri e tal. Aquilo é uma porcaria. Não acredite no filme que aquilo é uma porcaria. O que acontece na realidade é que nos estados norte-americanos onde você tem a pena de morte, tem um monte de gente que foi condenado porque o advogado do cidadão está dormindo durante a audiência. Você pode procurar as notícias, vocês vão ver. É uma porcaria. Agora, aquela porcaria é infinitamente superior à porcaria que existe aqui. Onde o juiz chega e fala assim, deixa eu ver, o que você está pleiteando? Segundo a lei e tal, não, isso aí não tem importância. Vou julgar aqui do jeito que eu gosto mais, que é o que a gente tem visto. Né? Um dos grandes benefícios à cultura política brasileira foram os julgamentos do Mensalão, a Lava Jato, onde o povo começou a perceber que esse sistema judicial é uma farsa. O juiz faz o que quer. Você cai na mão do juiz e você... É como se você estivesse na Idade Média e você caísse na mão do barão feudal. Tudo pode acontecer. Né? Veja o nosso caso. Nós não temos condenação, nós não temos processo, nem processo, a pessoa não tem processo. Sem condenação e sem processo, e sem motivo nenhum, o juiz decidiu simplesmente bloquear todas as nossas redes sociais. Se a gente pegar o Código Penal, onde é que está isso daí na lei? Não existe. Né? Onde é que está no Código Penal brasileiro a fake news? Nem poderia ter, porque, que eu saiba, o Código Penal tem que ser escrito em português, tem que ser escrito no vernáculo, é uma obrigação. Nem poderia ter um termo em inglês no Código Penal. Um crime em inglês. No entanto, da cabeça do juiz, ele decidiu fazer isso daí. Né? Muita gente não conhece isso, né? Não conhece esse funcionamento do judiciário, porque nunca teve a necessidade de ir parar na mão de um juiz. Mas as pessoas que já tiveram essa necessidade sabem que é tudo assim. Não é que o Sérgio Moro ele é especialmente diferente. Não, simplesmente que ele levou adiante um processo público. Né? Vou contar para vocês uma coisa pessoal. Minha mãe era juíza. Né? Então, quer dizer, de juízes eu conheço desde que eu nasci, praticamente. E ela era uma pessoa extremamente humana e tudo mais. E um dia ela me falou o seguinte, eu decido sempre em favor do trabalhador. Aí eu ouvi aquilo e falei, é um bom propósito. Mas será que é possível isso, juridicamente falando, que o trabalhador esteja sempre certo? Não é possível. Daí ele falou, há juízes que são diferentes. Quer dizer, os juízes, né, cada um julga de acordo com a sua própria cabeça. É um sistema medieval. É um sistema medieval. Não é um sistema republicano, democrático, moderno. É um sistema medieval. E aí, os banqueiros, né, que são os proprietários da população aqui, como mão de obra escrava, chamam os otários brasileiros a comparecer num ato público para defender os juízes. É inacreditável. E a maioria das pessoas não denuncia isso. Aí vem a NECA Setúbal, e eu vi até, né, olhando o 247, eu vi lá pessoas escrevendo, falando assim, a Tereza Cruvinel escreveu assim, foi um dia glorioso para a democracia. Em que sentido, exatamente? Qual que é a glória? A não ser que a gente ache glorioso que a mulher seja banqueiro, finalmente.
né? Ela tem muito é glorioso para ela, né? Mas para nós aqui, qual que é a glória? Não consegui entender até agora. O que eles estavam defendendo? Estavam defendendo, por exemplo, que a legislação brasileira deveria ser mais democrática, que o sistema eleitoral brasileiro deveria ser mais democrático, esse sistema sinistro de eleição, né? Aí alguém fala assim, nossa, mas o sistema eleitoral brasileiro é sinistro? Lógico. Nós temos que ter consciência de que as eleições começarão oficialmente a partir de segunda-feira, dia 15 de agosto, e vão até o começo de outubro. Então, quer dizer, o período oficial de eleição é de 45 dias. Quer dizer, como é que você vai esclarecer alguma coisa? Se alguém soltar... O Alexandre de Moraes está na luta, né, contra as fake news. Se alguém soltar uma mentira cabeluda nesse período aqui, como é que você faz para desmentir isso daí? É praticamente impossível, né? Até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já está condenado, você perde metade do eleitorado. Isso daí no caso das pessoas que vão ter a possibilidade de falar para o público, mas há partidos como o nosso, por exemplo, não é o único, que não vão aparecer na eleição. A maioria da população não vai nem saber que eles estão concorrendo. Não vai nem tomar conhecimento disso. A esmagadora maioria da população não vai tomar conhecimento. Então, não é nada disso, não há nenhuma defesa de nenhuma democracia. É um engodo. Eles estão aí dando o golpe descarado na população com esse negócio da democracia. É uma coisa totalmente absurda, uma farsa, né, ridícula. O que não é raro, né? O pessoal fala assim, alguns entusiasmados, não sei com o que eles estão entusiasmados exatamente, né? Fala assim, é como as diretas já. Num certo sentido é verdade, porque a direta já foi a maior operação de vigarice que o país já, uma das maiores operações de vigarice que o país já teve até hoje. Né? Para quem não teve a oportunidade de participar disso, e eu acho que a maioria aqui já não teve essa oportunidade, porque isso foi em 1984, ou seja, 48 anos atrás. Né? Então, se você não tiver pelo menos uns 60 anos, você não participou desse negócio. Mas eu participei e eu posso dizer para vocês o seguinte, o país inteiro, milhões de pessoas se mobilizaram, encheram as praças públicas, gritaram, levaram bandeira, etc. e tal, apenas e tão somente para serem manipulados por uma corja de verdadeiros escroques políticos, comandado por um escroque antigo e maior, né, o famoso Tancredo Neves, que hoje em dia é apresentado assim como uma espécie de semideus da democracia. Né? Só para a gente ter uma ideia de quem é o Tancredo Neves, na época que, depois da morte do Getúlio Vargas, né, os partidários do Tancredo Neves, porque o Tancredo Neves foi ministro do Vargas, e foi uma das pessoas que falou que o Vargas tinha que renunciar. Aí o Vargas falou, não, a famosa frase dele, daqui eu só saio morto. E o pessoal tentava fazer ele renunciar, mais ou menos como esse pessoal do PT que não queria que o Lula fosse eleito. O Tancredo Neves era assim. Aí, depois que o Getúlio Vargas morreu, espalharam a notícia de que o Tancredo Neves tinha ganho do Getúlio Vargas, tinha herdado, né, do Getúlio Vargas, a caneta com a qual ele escreveu a carta testamento famosa dela, né, deixo a vida para entrar na história e tal. Aí tinha uma piada que era assim, melhor seria se o Vargas tivesse deixado para ele o revólver. Esse é o Tancredo Neves. Era uma piada popular. Né? Quer dizer, o cidadão era um traidor, um traíra profissional. O que eles fizeram? Eles empulharam aí a população brasileira, né, que se mobilizou de tudo quanto foi lado, para uma proposta, né, parlamentar que previa a realização de eleições diretas e que todo mundo sabia que não ia passar. Não tinha voto suficiente para aprovar essa... Era uma PEC, né? Para aprovar essa PEC. Todo mundo sabia disso. E aí o pessoal, em vez de falar, olha, se a gente for esperar o que vai ser votado no Congresso, não vai passar nunca. Não. Foram alimentando, né? Aí o que aconteceu? A PEC foi para o Congresso, foi derrotada, obviamente. Aí teve gente que chorou, né? Na época tinha fotografia, a pessoa lá, derrotaram a emenda das diretas, etc. e tal. E aí os pilantras, né, montaram uma frente com os políticos da ditadura, os que tinham dirigido a campanha das diretas, montaram uma frente com os políticos da ditadura, José Sarney e outros vigaristas da pior espécie, todos eles pessoas
diretamente ligadas ao capital estrangeiro no Brasil e foram para o colégio eleitoral da ditadura. E quiseram apresentar, né, essa negociata com a própria ditadura como uma vitória do movimento popular das diretas. Quer dizer, uma coisa de verdadeiros falsificadores de dinheiro. Uma quadrilha, né? Então, eu acho que dá para dizer que o que está acontecendo hoje no Brasil é bem parecido com as diretas. É uma tentativa de dar um golpe geral na população. O pessoal do PT, né, eu li uma matéria, eu falei, esse pessoal, eles acreditam que é uma análise da situação política. Eles falam, um articulista aí ligado ao PT falava o seguinte, essa campanha pela democracia, ela, como é que se diz? Ela favorece diretamente a eleição do Lula. Veja que o nível da ilusão política que existe no país. Aí o que acontece? Essa semana, enquanto eles faziam essa pantomima aí, né, política, de vigaristas, de empulhação total, começam a sair as pesquisas em que a candidatura do Lula, que ia ganhar no primeiro turno, começa a cair e o Bolsonaro começa a subir. Na mesma semana. Né? Os jornais, inclusive, dão... Eu vi matérias assim, o pessimismo se transfere, né, da equipe do Bolsonaro para a equipe do Lula. A situação que era assim, céu azul, né, aquele azul maravilhoso, fundo verde, águas mansas, algumas nuvens, um passarinho e tal, de repente, ficou tudo preto. E agora? Por que a candidatura do Lula começa a cair e a do Bolsonaro começa a subir? É uma coisa absolutamente óbvia. O Bolsonaro está despejando no bolso da população 50 bilhões de reais, concentradamente nesse curtíssimo espaço eleitoral. Até você explicar que isso daí é apenas um golpe eleitoral, já passou a eleição. Você começa a explicar e a eleição passou. O pessoal está recebendo R$600. Né? Uma boa parte desse pessoal que está recebendo R$600 recebia quanto? Cento e poucos reais. Quer dizer, o negócio disparou lá para cima. E o Bolsonaro ainda lançou aí a proposta de que o cidadão que vai receber os R$600 pode usar isso daí para conseguir o crédito consignado. Aí tem também a Bolsa Caminhoneiro, tem a Bolsa Taxista, e sei lá mais o que, ele pode fazer qualquer coisa durante a eleição. Ele pode pegar mais 30 bilhões aí e jogar na eleição daqui para o final da eleição. E, logicamente, está mudando o voto do pessoal. E esse voto que está mudando é o voto mais importante para a candidatura do Lula. Ele está comprando o eleitorado. Quando foi colocado em votação no Congresso Nacional, né, a PEC do estado de emergência, nós falamos, isso daí é uma vigarice, é uma compra de votos do Bolsonaro. Curiosamente, né, tem gente que fala que nós somos bolsonaristas, nós PCO. E eles seriam os grandes caçadores, é como aqueles filmes, né, não tem o caçador de vampiros? Eles são os grandes caçadores de fascistas. É um filme. Mas todos os caçadores de fascistas não fizeram absolutamente nada quando o fascistão mor, o superfascista, ameaça tenebrosa, né, o homem do apocalipse, decidiu comprar todo o eleitorado brasileiro. Todo mundo ficou quieto. Não é que ficou quieto. A esquerda, inclusive, votou a proposta. Votou a favor. Veja só vocês. Em vez de levantar lá e falar, não, isso daqui é ilegal. É ilegal o que o Bolsonaro fez. Não importa que ele aprovou PEC. Com PEC ou sem PEC, distribuir dinheiro na véspera da eleição é ilegal. Já é em si uma completa manipulação e desvirtuamento da eleição. Né? Na época nós falamos o seguinte, e agora, Alexandre de Moraes? Cadê a caneta? Caneta que fechou todas as redes sociais do PCO, porque o PCO era uma ameaça à democracia. Cadê a caneta para proibir a compra de votos, 50 bilhões de reais? Nada, o homem pegou a caneta, né, colocou no bolso assim e falou, não, eu não sou nada, não sou juiz, não tem nada a ver. Ficou quieto. Numa coisa
que o judiciário teria que atuar. É uma coisa criminosa absolutamente óbvia. Por que esse cidadão ficou quieto? Por que os grandes caçadores de vampiros, banqueiros e tal, se é que um banqueiro que é um vampiro possa ser um caçador de vampiros? Por que eles não falaram nada? Qual que é o mistério? Por que eles que querem derrotar o Bolsonaro a qualquer custo não interditaram a principal arma eleitoral do Bolsonaro? Que foi um pacote de compra de votos. Por que eles não fizeram isso? Eles não fizeram nada porque eles sabem que, com esse pacote, o Bolsonaro vai roubar o voto do Lula. Ele vai arrancar um pedaço substancial, suculento, saboroso do eleitorado do PT. Né? Os petistas falavam, o petista é aquele cidadão que acredita até em unicórnios. Eles falavam assim, Bolsonaro vai dar o auxílio, mas o povo sabe quem é que realmente defende o trabalhador. Acho que esse pessoal, inclusive, não deve nem morar no Brasil. Eles não vão na periferia, eles não saem por aí para ver qual que é o verdadeiro estado psicológico e político dessa massa popular. Eles acreditavam que o cidadão ia receber R$600, o voto não ia mudar. Tudo bem, nem todo voto vai mudar, mas vai mudar o suficiente para atrapalhar a eleição do Lula, que é o que tem importância. Quer dizer, eles viram aí o Papai Noel e falaram, não, Papai Noel existe, mas era só um funcionário de uma loja, de um shopping center vestido de Papai Noel. Não era verdade. E agora a situação empretejou. Né? Espero que os identitários aí não venham me caçar por falar que a situação empretejou, porque a situação realmente empretejou. Ficou preta. Bom, o que vai acontecer agora? Agora nós temos duas possibilidades. Bom, primeiro o Bolsonaro vai continuar com abrindo a torneira de dinheiro, comprando voto, e daqui a pouco vão aparecer as pesquisas que vão falar que o Bolsonaro e o Lula emparelharam. Algumas pesquisas falam que em São Paulo já está taco a taco, em Minas Gerais o Bolsonaro teria inclusive passado na frente. Nós vamos ver as pesquisas que vão sair agora, o que elas vão dizer. O fato é que chegou aquele momento famoso, né, em que a água sobe e bate naquela parte carnuda do pessoal. Né? E agora, o que eles vão fazer? Então, quer dizer, ou o Bolsonaro... Agora o que vai acontecer é o seguinte, Bolsonaro vai ganhar do Lula. Imaginou o terror? Nós temos que lembrar, quando eles falarem que Bolsonaro vai ganhar do Lula, nós temos que lembrar de toda a campanha. Nós não podemos pensar com a nossa cabeça. Nós temos que pensar com a cabeça daquele cidadão que falou que ia votar no Lula, mas que acha mesmo que a vinda do Bolsonaro é como a vinda do anticristo. É o começo do apocalipse. Apesar que o Bolsonaro não está vindo, ele está aí já. É uma coisa estranha, né? Você anunciar a vinda do apocalipse, sendo que o cara está aí há 4 anos. Né? Por que agora é o apocalipse? Né? Nós temos que pensar com a cabeça desse cidadão. Esse cidadão, ele vai entrar no túnel do terror. A imprensa vai levar ele por um túnel escuro. Né? Não sei se o pessoal já teve a experiência de passar no túnel do terror. Eu, uma vez, quando minha filha era pequenininha, ela insistiu para passar no túnel do terror. Aí eu falei, bom, vamos, tudo bem, sei lá, né? Vamos ver como é que é. Aí chegamos lá, tinha um grupo de pessoas, que é um grupo que passa no túnel do terror. E aí o pessoal olhou assim, né, em volta, e o cara que coordenava olhou e falou assim, então, o senhor não quer ir na frente? O senhor parece uma pessoa equilibrada, tranquila, né? Aí a hora que ele falou isso, eu já fiquei um pouquinho preocupado. Falei, tudo bem, não tem problema, eu vou na frente, não tem problema nenhum. Aí o pessoal ia né, apoiado no braço do outro num túnel completamente escuro. E quando você estava andando no túnel, de repente, aparecia uma figura assim que parece que ia arrancar a sua cabeça fora. Aí eu falei, eu parei e falei assim, veja, isso aqui é um parque de diversões. Não vai acontecer nada, por incrível que pareça, por mais que o pessoal, né, seja ameaçador, não vai acontecer nada. Então, vamos em frente. Né? Você vai levar um susto ou outro, mas é isso. O pessoal atrás, o pessoal gritava, tinha gente que queria voltar, e o cidadão tinha falado, não pode voltar, né? Aí você tinha que parar e falar, pessoal, vamos acalmar. E aí a pessoa te apertava assim, empurrava, puxava e tal. Era o túnel do terror. Então, esse cidadão, né, que foi bombardeado pela imprensa,
com o apocalipse, na vinda do anticristo e tal, o mundo vai acabar com o Bolsonaro, a hora que o Bolsonaro chegar perto do Lula, está chegando perto na eleição, ele vai entrar em pânico. E aí a imprensa não vai acalmar ele. Não. A imprensa vai levar ele por esse túnel do terror até o fim. A hora que ele chegar no fim, os nervos dele, né, se você encostar, ele grita, de tão nervoso que ele vai estar. Por que eles querem fazer isso daí? É a preparação psicológica para a pessoa fazer qualquer coisa, para se livrar do terror. Aí eles vão apresentar a salvação. O Lula não vai ganhar do Bolsonaro, eles vão falar. Por quê? Porque o Bolsonaro está comendo a base do Lula com os 50 bilhões que nós demos para ele, Então não tem como o Lula se recuperar. Mas existe uma salvação, né? E a salvação o que é? As mulheres. A mulher vai salvar o Brasil. Parece um conto de fadas, não é? A mulher vai salvar o Brasil. Não sei se vocês viram, tem uma campanha na internet que fala o seguinte, que uma boa parte das mulheres não vota. Que está na hora de todas as mulheres irem votar. E elas vão votar em quem? De um lado você tem o anticristo, o enviado de Satanás, né? O supermacho. Antigamente tinha um filme italiano que era... O título do filme era o Supermacho, né? Com Lando Busan, que é um cômico italiano famoso. Então é o Bolsonaro, supermacho. O inimigo da mulher, né? O opressor do negro, da mulher, de todo mundo, mas principalmente da mulher. E do outro lado, você tem uma chapa eleitoral com 2 mulheres. Não é lindo? Né? Quando a gente conta a história, a gente fica até emocionado de ver como essa história é bonita. Vai dar certo tudo isso daí? Não sei. Está começando a dar resultado. Né? Estava na hora do PT chamar aquela famosa reunião, antes que a coisa fique pior, né? Deixar fora da sala o cidadão que vai protestar a hora que alguém chegar lá e falar a coisa está ficando preta. Daí alguém vai levantar e falar, não, isso aqui é uma expressão racista, tem que botar esse cara para fora da sala e falar, a coisa não é que está ficando preta, já está preta. E tomar uma decisão. Quer dizer, qual que seria a decisão que o PT tem que tomar? Tem que abandonar tudo o que eles fizeram na campanha eleitoral até agora. Tem que pegar o Alckmin, esconder ele, mandar ele para a Suíça, falar que ele teve uma crise respiratória que pode ser até fatal. É bem provável que ele morra e nunca assuma a vice-presidência se o Lula ganhar. Primeira coisa. Tem que pegar todo esse falatório besta sobre o amor e guardar isso daí. E tem que apelar para o ódio dos trabalhadores contra a burguesia. Tem que mostrar que o povo está sendo vítima de uma tentativa de estelionato político extraordinária. Tem que chamar o povo para a rua. Tem que falar que vai aumentar o salário. Eu vi o Lula declarou hoje, que já é um sinal meio de pânico, que se ele for eleito, os R$600 ele vai tornar, como é que se diz? Permanente. O do Bolsonaro seria só até dezembro. É uma explicação besta que não vai convencer ninguém. Que finalmente é uma promessa eleitoral meio improvisada. Tem que falar que o auxílio para o pessoal que não tem emprego e tudo mais vai ser de pelo menos um salário mínimo. Que ele vai restabelecer o auxílio-desemprego como era antes das reformas feitas pela Dilma. Que ele vai reestatizar a Eletrobras. Tem que ter um programa que acenda no coração do pessoal a chama da revolta e da revolução. Porque, senão, a vaca vai para o brejo. A vaca está indo para o brejo. A gente pode ver a vaquinha, né, caminhando para o brejo. Tem que dar um cavalo de pau na campanha agora. Tem que esquecer todos esses idiotas que falaram que o Lula tem que fazer campanha pela internet. Tem que chamar o povo para a rua, tem que ir para as fábricas. Eu vi que o Lula falou que o primeiro comício vai ser numa fábrica no ABC. Tem que ser por aí, tem que chamar o trabalhador, tem que esquecer essa classe média babaca. Classe média babaca só é boa quando você já vai ganhar a eleição, aí ela é ótima. Ela torce, né? Ela faz coisinhas engraçadas na internet e tal. Tem que chamar o povo, o trabalhador, o sem terra, né? Tem que chamar o povo que está sofrendo aí e se apresentar como a pessoa que vai tirar o pessoal da lama. Precisa mudar a campanha 100%. Não é 10%, não é 20%, não é 50%, é 100%. Tem que botar o povo na rua de uma maneira ameaçadora.
tem que denunciar a terceira via. Em vez de ficar correndo atrás da NECA de Setúbal e assinando o manifesto da FEBRABAN, tem que falar, e nós vamos mostrar aqui hoje, né, que a Simone Tebet, ela é chefe dos latifundiários do Mato Grosso do Sul. O nosso candidato no Mato Grosso do Sul, nós vamos falar disso aqui, nós vamos chamar o companheiro Renato Fará, que conhece bem a situação, e o próprio candidato, para falar o que está acontecendo lá. Em 2 semanas mataram 8 pessoas lá. Os latifundiários estão em pé de guerra contra os índios e os sem terra. Né? Vocês ouviram aqui, né, o candidato falar que a mulher dele ligou para ele e os latifundiários estavam atirando na direção da casa dele. Que eles fazem isso, eles passam com aquelas picape Hilux e atiram em direção do acampamento dos índios, dos sem terra e tal. Então vamos ouvir tudo isso aqui hoje. E quem que é esse pessoal? Do Bolsonaro? Tem Bolsonaro no meio, lógico. Mas quem é que são os grandes do estado do Mato Grosso do Sul? PSDB. É a terceira via. Tem que denunciar esse pessoal. Tem que denunciar os banqueiros. Né? Já seria esperar demais que o PT levantasse o programa do PCO, que é o confisco dos bancos, tem que estatizar os bancos. Quer desenvolver o Brasil? Tem que estatizar os bancos todos. Acabar com essa dívida pública e usar o sistema bancário para desenvolver o país. Não para enriquecer meia dúzia de vagabundos. Tem que largar de mão esse pessoal identitário. Né? Os negros da NECA Setúbal, porque a NECA Setúbal é uma espécie de senhora da Casa Grande. Ela tem um monte de negro trabalhando para ela. Né? Tem que abandonar isso daí. Tem que largar toda essa palhaçada e falar a linguagem da população pobre, proletária, explorada, massacrada e esmagada do país. Zapatea por lo parejo, no lo enojes al tierral, poquito cepillamelo la chacarera. Viene saliendo la luna, brillando en el salitral, engualichando guitarras con su claridad. No casa